Olá, olá, bem-vindos ao História em Casa. Hoje a gente tem o programa História Provoca, número 9. A gente vai receber aqui Lucas Orquiza, do Historiatopia, para falar da Sociedade dos Poetas Mortos. E a gente já vai começando a recebê-lo aqui. Tá entrando, vamos esperar. A gente vai começando mais ou menos assim, ó. Vamos lá. Colha o dia, confia o mínimo no amanhã. Não perguntes, saber é proibido. O fim que os deuses darão a mim ou a você. Yokonue, com os advindos da Babilônia não brinque. É melhor apenas lidar com o que cruza o seu caminho. Se muitos invernos Júpiter te dará, ou se este é o último, que agora bate nas rochas da praia com as ondas do mar, Tirreno, seja sábio, beba seu vinho e para o curto prazo rescale suas esperanças. Mesmo quando falamos, o tempo ciumento está fugindo de nós. Colha o dia, confia o mínimo no amanhã. Podemos sempre ser melhores, basta pensarmos melhor. Essa poesia é Ode a Yokonue, de Horácio, 23 a.C., e esse é o História Provoca. Nosso tema é a rebeldia em ambiente escolar, uma análise acerca do filme A Sociedade dos Poetas Mortos. Já fica aí a primeira indicação. E esse rapaz, que está aqui na parte de baixo da tela de vocês, se chama Lucas Orquiza. Ele é formado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é historiador, professor e comunicador. Ele está falando lá do Rio de Janeiro, da cidade Rio de Janeiro mesmo. Lucas, seja muito bem-vindo ao canal História em Casa e ao programa História Provoca. Fala, meu querido, tudo bem? Boa noite. Você está me ouvindo certinho? Tranquilo. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade. Acho que você também que trabalha com história, aí os historiadores nem sempre são tão unidos assim, então a gente se conheceu, uma comunidade de historiadores do Instagram e tal. Eu fico super feliz que a gente abre esses caminhos, essas pontes. E eu vim falar um pouco tanto do filme, né, que tem essa gama de possibilidades, como também da escola, de comunicação, como trabalhar filme em sala de aula, uma mistura de tudo isso, né? E agradecer de coração, eu acho muito legal essas pontes que a gente tem feito. Tá certo. Vamos para mais uma leitura, dessa vez é um trecho do filme, para a gente já entrar no tema. Beleza. Eu tenho um segredinho para vocês. Aproximem-se! Aproximem-se! Nós não lemos e escrevemos poesia porque é bonitinho. Nós lemos e escrevemos poesia porque pertencemos à raça humana. E a raça humana está cheia de paixão. Medicina, direito, engenharia são ambições nobres, necessárias para manter a vida. Mas poesia, beleza, romance, amor, é para isso que ficamos vivos. Citando Whitman, ó vida, repleta de perguntas repetidas, de intermináveis filas dos incrédulos, de cidades cheias de tolices, qual a melhor delas? Ó eu, ó vida, resposta, que você está aqui, que existe vida. Identidade, que a poderosa peça continua, e você pode escrever um verso. Que a poderosa peça continua, e você pode escrever um verso. Qual verso seria? Carpe diem, meu querido Lucas, agora é com você. Esse filme me pegou uma vez super sem querer, na verdade, que eu fui assistir, e uma coisa que não acontece mais, né? Eu fui assistir esse filme sem fazer ideia do que se tratava. Sei lá, ninguém me contou o final, eu fui ver e me pegou como professor, né? Acho que primeiro de tudo. E aí, muitos anos depois que eu fui fazer história e tal, e vi como esse filme
trabalha com várias linhas, né? E até para iniciar um pouco sobre isso, esse filme ele tem muitas camadas, né? Dá para falar de psicologia, de física, de curso, o ponto que você comentou, né, sobre engenharia e tal, ele trabalha com a ideia de que assim, a gente entra na faculdade ou para fazer o que a gente quer da vida, para fazer o ofício, para fazer a parte técnica, né, que a gente aprende no dia a dia, quando na verdade o aprendizado, a educação pode ser muito além disso. Você fazer o que você ama, como você fazer o que você ama e por que, né, que você vive nessa realidade de aprendizado. Mas, como eu falei, eu peguei esse filme por acaso, quando eu estava uns 18 anos da minha vida. E aí, quando eu fui trabalhar com educação, fui estudar sobre isso e pesquisar filmes, que eu gosto muito de trabalhar com filme em sala de aula, né? E aí me caiu, falei, cara, tem tudo a ver sobre conceitos mais amplos de filosofia, né? E até para introduzir o tema, assim, que eu acho que o primeiro grande autor que o filme trabalha de uma forma ampla é o Foucault, que para quem é de humanas, o Foucault é mais batido, assim. Mas para quem, por acaso, não é da área ou acabou não lendo, o Foucault ele trabalha com várias linhas, né? E a gente vai trabalhar rapidinho com a ideia do vigiar e punir, né? Que é uma das obras muito famosas dele, onde ele trabalha com a escola, ele entende que a escola é uma espécie de instrumento de controle, que não pode ser do Estado, não necessariamente tem que ser do Estado, mas a escola funciona como um controle, então é uma ferramenta do Estado para moldar o cidadão. Então, a sociedade quer algum tipo de cidadão específico, a escola está aí para moldar. E aí, a palavra justamente que o filme trabalha também é a ideia de moldar. Que na escola, as crianças elas são pedras brutas, né? A gente vai lapidando ela aos poucos para elas caberem num molde, né? Então, você aprende, desde aprender a lidar com outros seres humanos, né? Você aprende a ter horário, você aprende a colocar um uniforme, você aprende que tem um sinal que vai te dizer o que você pode ou não pode fazer, né? E aí ele vai trabalhando como aos tempos, uma pessoa de que entra na escola com 5 anos, ela sai com uns 18, 17, né? Como ela foi moldada socialmente para virar, teoricamente, o que é um cidadão ideal. Que é uma pessoa que não grita, uma pessoa que não levanta, que não questiona, que faz os trabalhos. E uma ideia de coesão social mesmo, né? Vamos dizer assim, essa é a primeira camada que o filme traz, né? E eu quero até saber, você trabalhou com Foucault na sua graduação, alguma coisa desse gênero, assim? Vamos lá. O filme é de 1989, né? Importante a gente localizar aí o tempo de produção, né? 1989. Ele retrata uma sociedade de 1959, né? Então são 30 anos de diferença. Na minha graduação, a gente trabalhou Foucault, né? Não com leitura completa, mas com trechos de Foucault. E aí, como você disse para mim lá atrás que fazia uma leitura, né? Faria essa leitura a partir de Foucault, eu não fui diretamente no Foucault para te ouvir, mas eu fui para Kant para entender também ali uma questão do que é esclarecimento e também dentro de um estudo da filosofia, eu cheguei a fazer relação com o mito da caverna de Platão, né? Então, como o professor sendo aquele cara que sai da caverna e volta para avisar para os outros que há algo além, já que o professor do filme, ele foi aluno da própria escola, né? Formado no próprio colégio. Né? Então, eu fiz essa relação com o mito da caverna, né? Mas aí eu gostaria, já que você jogou para mim, eu gostaria de compartilhar o pensamento de Kant acerca do que é esclarecimento, porque na minha visão, dentro da ideia do filme, os meninos estão ali de fato fechados, seguindo as normativas, né, da época e das famílias, muitos pais frustrados querendo que os filhos sejam o que eles não conseguiram ser, né, e isso é muito comum, a gente consegue trazer para 2020, e aí Kant tem uma frase muito maravilhosa acerca do esclarecimento que eu vou compartilhar aqui com todo mundo, né? Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer
uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. E aí essa parte eu acho muito interessante na questão de culpar ou o professor ou o pai em relação ao que acontece lá para as tantas no filme com o jovem, né? O homem é o próprio culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, né? Então, se ele tem entendimento, a culpa da onde ele entra é dele, né? Mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Tem coragem de fazer uso de seu próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muito se libertou de uma condição estranha, continue, no entanto, de bom grado menores durante toda a vida. Então Kant vai dizer que temos adultos que são menores de pensamento ainda, né? E aí eu refleti acerca disso no pensamento de que na ética do professor, será que o professor teve a influência no que... Então, até falar, normalmente quando eu falo desse filme, eu acho um filme que a maioria das pessoas não viu, mas eu sempre sou surpreendido quando eu já conversei com as pessoas, quase todo mundo viu esse filme. Eu acho que não é um filme que crianças assistem, mas eu sempre fico surpreso. É um pouco difícil a gente falar sem dar spoilers, então se acontecer alguma coisa aí faz parte. E sobre o Platão e do Kant que você comentou, tem uma hora da pesquisa que ela entra um pouco em Kant, e Platão é interessante também porque, é o que você falou, o filme ele é de 80 e pouco, o colégio em que eles estão é da década de 60, né? E o colégio é um internato. Isso é muito claro no filme. Então, o internato é um colégio onde você não sai. Os alunos dormem. É um colégio só para homens, uma coisa bem de época, onde a gente entende, né? E você dorme, você acorda, você passa temporadas ali. E é um colégio muito caro, né? Isso eles vão falando durante o filme. E até por ser caro e por ser uma coisa de época, né? Como você falou dos pais, exatamente isso. O colégio, o próprio colégio fala de si como nós moldamos a elite intelectual do país. Nós vamos moldar os grandes banqueiros, os grandes médicos, era só banqueiro, médico e advogado que tinha na época, mas é basicamente isso, né? Então a gente vai moldar a nova elite social, a próxima elite social. E tem, que é uma coisa que não tem muito no filme, mas ela passa ali e ela é agressiva, que tem um desses alunos principais do filme, ele não quer seguir a carreira, mais de um deles não querem seguir a carreira que o pai manda, né? Ser médico ou ser banqueiro, e o pai coloca assim, não, como assim você não vai seguir? Eu tenho um banco para cuidar e eu vou passar ele para você. Como o aluno sendo uma versão em miniatura do pai, né? O pai quer um filho como um administrador e tal. E eu até anotei para não esquecer que a escola, né, o internato, ele se vende como tradição, honra, disciplina e mérito. São os 4 pilares do colégio que regem, né? E acho que isso fala muito sobre o que a gente trabalha desses conceitos, de que é uma coisa. Você vai se encaixar nesses conceitos. Esses conceitos não estão abertos a você debater. E o Platão que você falou é isso. Não tem um personagem principal nesse filme, que os alunos dividem muito a tela com o professor, né? Mas o professor, ele é um ex-aluno, eles descobrem isso, né? Ele fala que ele viveu nesse inferno e ele venceu isso, vira professor e volta para dizer que, cara, teoricamente ele venceu o sistema, né? Vamos dizer assim. Ele fala, não existe uma vitória, eu venci esse sistema para descobrir que carpe diem, para descobrir que a gente tem que aproveitar as coisas, que a gente pode ir além, e ele vai dar aula de poesia, né? Isso, o nome do filme vem disso, e é interessante que poesia pode ser uma coisa muito de você sentir, de você amar, e eles trabalham com poesia como uma coisa técnica, como a gente fala muito de engenharia, por exemplo, né? Que aí, para mim, a minha cena preferida do filme mesmo, que é a primeira aula dele, e ele quer analisar o poema com gráfico. Então ele faz um gráfico de subida, um gráfico de lado, e você analisa o gráfico com esplendor de escrita, de o quanto emoção ele te gera. E você faz um cálculo, vezes x por y, e aí você pinta a área, e ele faz os alunos fazerem tudo isso, e no final ele fala, cara, rasga isso, não faz sentido trabalhar, isso não é educação. Eu não estou aqui para, como uma educação propõe, né,
de vomitar conteúdo para vocês vão absorver esse conteúdo e vão reproduzir. Não é para isso que eu estou aqui, não é a minha proposta, não é isso que é ser professor, e não é isso que é ser poesia, né? Ele puxa para esses lados, assim. A poesia é você sentir, é você amar. A gente pode trabalhar com técnicas, com rimas, com haikai, seja o que for, mas a poesia está em você se entregar, nem que seja, que ele fala isso, nem que seja você fazer poesia para conquistar uma mulher, né? Nem que seja uma coisa simples que ele fala, mas é você querer fazer e estar presente ali, o que é completamente contrário ao que a escola propõe, porque talvez não dê para fazer um método de produção em série com isso, né? Vamos lá. E aí eu já vou pedindo aí pro pessoal, quem tiver alguma colocação, vai colocando aí. Se tiver pergunta, provocação, o nome do programa é História Provoca. E a minha pergunta vai da seguinte forma, então, Lucas. As escolas do século XXI, 2020, 16 de julho, agora, elas ainda estão muito semelhantes à escola de 1959 que é tratada no filme? Isso é legal de falar, hein? Isso dá pra ver uma puta conversa. Cara, sim, eu acho que no grosso modo, sim. A gente, como professor, a gente ouve muito hoje de educação 4.0 e ferramentas, né? E eu acho que tem uma charge que explica isso, que assim, na verdade a gente trocou o quadro negro por um tablet, mas o processo de aprendizado é exatamente o mesmo, né? Eu acho que a escola tem coisas incríveis, a educação é mais do que necessária, a gente conseguir alfabetizar um país é uma coisa que você parar para pensar quantas pessoas a gente conseguiu alfabetizar, apesar do Brasil ter uma taxa de analfabetismo muito grande ainda, mas se você pegar de 50 anos atrás, de 100 anos atrás, nem se compara, né? Porém, a gente ainda segue aquela cartilha, vamos dizer, de você se forma no ensino médio, você tem que saber a faculdade que você quer fazer, aí você faz uma faculdade, você se forma, e aí depois não sei. Depois as pessoas não sabem o que tem que fazer, você tem meio que seguir um emprego da sua vida, né? Então, a gente tem escolas construtivistas, mas é sempre uma exceção. É uma escola privada de bairro muito cara. O problema é justamente isso, é você inventar um molde que não seja um molde, né? Eu teria que repensar a educação, repensar o conceito de escola, alguma escola, outra corrente que trabalhe com isso. E assim, como o que sempre falam para mim, assim, cara, sempre tem um país nórdico ali que inventou um conceito diferente de escola, só que a gente está falando de um país desse tamanho. Quando a gente fala do Brasil, que eu preciso, teoricamente, a educação que eu tenho no Rio, as pessoas têm que ter em São Paulo, as pessoas têm que ter no Amapá, é um pouco difícil da gente estruturar isso. Eu acho que a gente tem avançado. Eu acho que as faculdades estão muito melhores de educação. As faculdades debatem educação, que já é um começo. Mas mudar uma estrutura de escola é algo que a gente tem que melhorar muito ainda. Ela é muito parecida ainda com... O objetivo da escola é formar um mercado de trabalho. Isso é uma coisa que a gente realmente precisava mudar. Então, dentro desse pensamento, aí deveria mudar a sociedade toda. Por conta de que formar para o trabalho é formar na técnica, né? Cursos técnicos, tecnocracia, e aí Sim. entra naquela ideia lá de trás, de até mesmo das linhas de produção, até antes, né, do Fordismo, né? O Fordismo vai aproveitar esse momento para depender do outro na produção e você faz só a sua parte, o outro faz só a parte dele, o outro faz só... Você não precisa entender o processo todo. Sim. Se você sabe apertar parafuso, você fica aqui e você vai fazendo essa função, o outro faz a dele, né? E aí a gente tem técnicos em diversas áreas. E a educação... formar para um vestibular, para você focar em um campo específico, ela vai formar esses personagens sociais que vão atuar na sociedade como robôs numa fábrica, né? Só que num jogo social. E a gente esquece de ser humano. Você acha que no filme... falta da parte da escola e da parte da família humanidade com os jovens que estão ali dentro? Eu acho que falta no sentido talvez da escola, só que é difícil de falar porque aí entra até numa outra discussão, mas assim, no final das contas a escola é privada
ou seja, ela oferece um serviço, né, uma instituição que oferece um serviço, e os pais buscam justamente esse tipo de serviço. Né? Então, se a escola propôs a ser humanitária e realmente trabalhar ali com questionamentos e tal, eu imagino que os pais daqueles alunos não colocariam eles ali. Porque o que a escola, que as escolas até hoje, né, o que elas prometem é aprovação no vestibular, no nosso caso brasileiro, mas elas prometem sucesso, prometem competência, mais do que possível ter os dois. Escolas construtivistas de vertentes diferentes já provam isso, que tem alunos que trabalham senso crítico e outra, não a competição, mas a colaboração, e passam nos vestibulares, né? Só que falta humanidade dentro da escola. Eu acho que os pais, nesse momento, eles não têm essa discussão. Alguns pais tentam entender, outros pais, o pai principal, né, do menino que quer ser ator, ele é muito agressivo com o filho. Eu acho como um pai de época dos anos 60, dos Estados Unidos, talvez. Mas os pais têm melhorado, eu sinto, dependendo da situação, mas os pais, no geral, têm melhorado. Mas as escolas, elas acabam vendendo sucesso. Essa escola que é a mesma que a gente tem hoje, ela vende o sucesso. Eu não vejo as escolas mudando tanto, porque é uma demanda de mercado. As pessoas querem que os filhos sejam bem-sucedidos, então tem que passar no vestibular, porque o Brasil tem esse efeito, né, que para ser bem-sucedido tem que fazer faculdade boa. As faculdades boas dependem de um vestibular, normalmente é público, não é uma regra, mas as melhores faculdades costumam a ser públicas, e as outras são muito caras também. E para fazer um vestibular você tem que ser muito inteligente, ou pelo menos muito inteligente para a prova, e as escolas vendem isso, tanto que você vai em qualquer rede de colégio, são rede, né, rede de colégio privado da sua cidade, o que ela vende é número de aprovação. E é medicina, engenharia e direito. É os mesmos cursos que ele fala no filme, né? Então, a gente avançou 80 anos de história aí e não avançou nisso. Mas eu diria isso, me parece um problema da educação privada, da demanda de mercado. Os pais podem avançar, como a gente tem pais mais... Eu acho que a gente tem que ter uma sociedade mais amigável com isso hoje, mas eles ainda querem o sucesso que, infelizmente, essas escolas vendem. Eu não vejo tanto avanço assim das escolas, por isso. Aí entra um comentário do Agora Vive, que é o Diego, de Ferraz de Vasconcelos, que ele coloca o seguinte, deixa eu pegar aqui, escolas não formam, deformam. Né? Depósito de jovens com potenciais, né? Vamos lá, vou deixar você fazer mais uma análise mais livre e aí eu volto para algumas perguntas que estão chegando, vou pedir para o povo mandar, eu estou anotando tudo aqui e aí daqui a pouco eu faço uma bateria de perguntas dentro desse tema aí, vai lá. Beleza, só para voltar um pouco no título, né, que a gente fala de transgressão, né, a vibe da pesquisa é assim, analisar o que é transgressão e rebeldia, de acordo com o filme. E mais importante, o filme ele trabalha com isso. O filme ele idealiza a rebeldia, ele idealiza a transgressão. Tudo que os nossos protagonistas fazem, seja o professor, os alunos não tanto, mas o professor e muitas coisas que os alunos fazem, quando eles quebram alguma regra, isso é bem visto. Todas as pessoas que lembram as regras no filme, que no caso é um diretor ou é a escola, eles são os vilões. Né? Os protagonistas claramente são os transgressores do filme. Os alunos, por uma questão da idade, né? Eu acho que o jovem sempre quer ser um transgressor na maioria das vezes ali, seja porque eles querem sair para cantar poema para mulheres, ou eles às vezes querem simplesmente a aventura de transgredir. Eu acho que isso é interessante. E o professor é uma coisa muito mais incisiva, né? Ele entende por que ele está ali, como ele chegou ali, e por que isso não é agradável, porque a gente tem que debater isso. Mas o filme trabalha com a ideia do Foucault, que até que eu fiz um desenho, mas eu vou explicar ele com calma. Que o Foucault, no livro dele, ele trabalha com um sistema prisional, que por sinal ele compara manicômios, prisões e escolas. Ele diz que o sistema de ideia dessas instituições é o mesmo. Que é a ideia do panóptico, que é uma ideia super simples, apesar do nome, que é uma ideia de modelo de prisão, que eu fiz um desenhozinho, vamos ver se vai funcionar. Vamos ver se dá pra ver. Aqui. É um modelo de prisão, onde esses quadradinhos são as celas. Tá? Então imagina que cada quadradinho desses está em semicírculo, pode estar inteiro, e uma torre fica bem aqui no meio. E essa torre ela tem visão de todas as celas. Tá? É só isso. A pessoa que está na torre, ela vê tudo que tem nas celas. Só que a persiana não deixa que as pessoas da cela vejam a torre. Né? Então é um conceito de que é o seguinte, a ideia do panóptico.
os presos não vão saber quando estão sendo vigiados. Pode não ter ninguém na torre, mas eles acham que 24 horas por dia tem. E aí, a partir de um determinado momento da prisão, não vai ter que ter uma pessoa na torre, que é o estado que ele chama de autovigilância. Você vai ter medo de fazer alguma coisa porque você está sendo visto 24 horas por dia. Você vai começar a se politizar e não tem que ter mais torre. Eles podem, inclusive, retirar a torre dali, né? O Foucault trabalha com essa ideia. E aí, na educação, a gente puxa para isso que a torre ela não tem que ser física. Você não tem que ter uma torre ali, né? O professor, infelizmente, acaba sendo isso. Eu não sei se na sua escola tinha, a minha que foi uma coisa que me marcou, que na porta da escola, na porta das salas, tem uma janelinha, que o fiscal às vezes passava, que o diretor olhava pelaquela janela e ele olhava a sala inteira, né? E até outras torres que a gente trabalha quando a gente debate educação, que é o seguinte, cara, usar uniforme é uma forma de torre. Você não escolhe usar ou não uniforme. Se você der alguém sem uniforme, normalmente você era denunciado para a diretora, né? As meninas que queriam usar um shortinho, ou os meninos que queriam de sandália, que já aconteceu, né? E ele trabalha com a ideia de você não pode usar celular em sala de aula, e quando alguém usa, essa pessoa é claramente reprimida, né? E aí ele diz que esses pequenos detalhes, né? Você vai coibindo aqui, coibindo ali, e você não precisa mais coibir. Todo mundo meio que sabe que você não pode usar celular em sala de aula, hoje em dia. Ninguém tem que te lembrar isso, né? E se alguém usar, ele vai te puxar de volta. E aí, mais pro filme, se vocês lembrarem do grupo de meninos, né? Tem um líder, eles estão estereótipos ali. Tem uns dois mais específicos que eles sempre têm medo de quebrar as regras, né? Eles falam assim, cara, não é uma boa ideia, não acho que a gente tem que fazer isso, a gente não tem... E aí, sem querer falar muito, mas o plot final, né? Quem vai contar pro diretor que o que aconteceu teve influência do nosso professor é um aluno. Entendeu? Ele fala assim, olha, não sei se eu devia estar aqui, mas eu não quero me encrencar, e ele falou isso, ele falou aquilo, e aí acontece aquela cena final daquela solução. Então, esse filme ele trabalha nesse nível de camada que a escola ensina a gente a ter medo de quebrar a regra, né? E a não gostar de quem quebra. Se você que alguém quebra uma regra em algum contexto, essa pessoa deve ser punida. A gente trabalha, né? E aí a faculdade é um lugar que ela é muito mais aberta e as pessoas estranham. Você não tem, por exemplo, que pedir para ir no banheiro na faculdade, sendo que até ontem você estava na escola. Eu sempre achei isso engraçado. Eu tinha 17 anos na escola, eu tinha que ir no banheiro, eu tinha que usar uniforme, e isso foi regrado. E na faculdade você meio que faz o que você está afim. É um problema seu. E aí você nota como os jovens não lidam bem com esse tipo de novidade, né? E aí, só para terminar esse ponto, que no caso do filme, o internato ele trabalha até com a questão temporal. Os alunos têm hora para sair da sala, têm hora para comer, têm hora para dormir, têm hora para acordar. Então, a torre, né, o controle ali, ele inclusive controla o tempo dos alunos. O tempo de dormir, de lazer, né? O lazer deles, eles não podem, por exemplo, um deles tem um momento do filme que um deles está construindo um rádio, né? E ele não pode construir um rádio, ele não pode ter este tipo de prazer no momento de prazer dele. O prazer dele pode ser assistir televisão ou ver notícias, né? Então é interessante como o filme aborda todos os tipos de controle possíveis para os próprios meninos se boicotarem, né? Você falou de torre. Essa torre me lembrou 1984 de George Orwell. Exatamente isso. Né? Eu fui direto pro Big Brother, que para alguns é só um programa da Rede Globo. Uhum. Mas, enfim, vamos lá. Chegaram aqui algumas questões. Tem algumas pessoas empolgadas aí. Meu querido Jefferson, que mora aqui perto de casa, eu descobri pelos programas aqui que o cara é meu vizinho, olha isso. O Jefferson, ele fez 3 comentários, eu vou colocar os 3 deles. Também tem o do Rogério e o da Camila, apenas Camila. Vou pegar o do Jefferson aqui, ó. Hoje, a visão freiriana pode ou deve ser mais explorada? Aí é uma pergunta, né? Da questão do Freire, que é tão criticada pelo governo atual do nosso país. Criticada, não vou dizer que é uma crítica, porque eu acho que quem não conhece a obra não sabe criticar. Uhum. Né? E aí ele faz outros 2 comentários. Essa ideia de educação como molde pronto apenas reproduz larga escala algo já elaborado e não forma pensadores.
E um outro comentário é: Lourenço Filho apontou algumas coisas da escola em 1930 que pouco se alterou até os dias de hoje, né? Então a pergunta é mais dentro da ideia do Freire, as outras duas são colocações. Tá, a minha pesquisa trabalha com Paulo Freire, acho que não é impossível, mas quase todas as pesquisas de educação do país, em algum momento, pincelam Paulo Freire, né? E aí é interessante que são duas coisas, né? Existe a ideia, não é a filosofia, mas o que ele diz, né? O que o Paulo Freire trabalha, e o método Paulo Freire. Essas coisas são conectadas, né? Mas a gente pode só falar do método ou só falar dos ideais do Paulo Freire. No filme, na minha pesquisa especificamente, eu falo do filme com o método, né? Que ele trabalha com a ideia do método Paulo Freire de ensino, de entender, por exemplo, a sala de aula como uma troca, de não haver necessariamente uma hierarquia entre professor e aluno. E aí no filme tem bastante disso, né? O professor, desde coisas simples, como o professor ele ajoelha para falar com os alunos, para ficar na altura, né? Isso é uma coisa que a gente também trabalha na sala de aula. Alguns colégios têm um tablado, né? Que é literalmente um palco onde o professor fica acima dos alunos. Ajuda a projetar a voz, mas tem muito a ver com isso, de uma inteligência e um ensino de cima que é colocado abaixo para os alunos, né? Então, no filme, o personagem ele fica muito igual aos alunos, mas mais importante do que isso, que o método Paulo Freire ele parte de um ponto que é você pegar a vivência do aluno, você entender o meio em que o aluno está inserido, por que ele está ali, o que ele faz, para onde ele vai, né? E a partir disso você trazer alguma forma de educação, alguma educação que faça sentido para ele, né? E aí é exatamente o que o professor faz no filme, que tem uma cena em que ele pede para um aluno fazer um poema, para ele vir à frente da sala e começar a falar. Ele falou, cara, não é para rimar, não é para ser bom, é para você falar. Fecha o olho e fala. E o aluno começa a falar da vida dele. Eu estava no parque, eu fui andando e eu vejo os meus amigos correndo em volta de mim. E aí, nisso, criam-se um poema e ele passa a trabalhar com isso, né? Entender que os alunos de hoje não são de quando ele se formou. Então, eu pincelo um pouco isso na pesquisa. Eu teria que ler mais a fundo o Paulo Freire e a ideia dele. Mas o método, eu acho que ele se aplica exatamente como no filme. É um pouco curioso porque pelas datas, né? Eu não acho que o diretor tenha lido Paulo Freire. Talvez não seja impossível, eu acho difícil, né? E até isso é mais uma curiosidade, assim, né? O diretor da Sociedade dos Poetas Mortos, ele tem pouquíssimos filmes de carreira, né? E desses filmes, poucos são famosos. O único outro filme grande que ele fez foi o Show de Truman, que trabalha exatamente o que a gente falou com a ideia do Big Brother, do Platão, né? Então ele puxa, parece que ele sabe do que ele fala, né? Porque ele é o diretor e o roteirista dos dois. Então, assim, parece que ele sabe do que ele fala, mas ele trabalha a obra do Paulo Freire nesse sentido, mais da técnica de ensino e do método do Paulo Freire do que da filosofia. A pedagogia do oprimido, ela vai bem além, né? Eu acho que ela expande mais as ideias nesse sentido. Boa, vamos lá, deixa eu ver o que tem mais aqui para você. O Rogério Cardinali, ele colocou uma questão e aí ele diz o ponto do filme aqui que ele questiona. Qual a opinião sobre a questão de gênero na escola atual? E a não aceitação da opção dos filhos pelos pais, conforme vimos na cena do garoto que se suicida, né? Então, essa falta de respeito porque o filme também trata de uma relação, o professor desperta em um dos personagens algo muito grande, que esse garoto, ele quer ser ator, e ele faz o teste, e ele vai contra o pai... E ele consegue o personagem principal da cena, né? Sim. E o pai questiona, e aí ele vai falar com o professor. Professor, você falou isso que você falou para mim, para o seu pai? Ele falou, não, então fala. E aí ele consegue a cena, fazer, né? A peça vai super bem, o pai ainda aparece lá. E aí... quando ele volta, ele continua com essa ideia, o pai fala assim, não, é só uma questão de, beleza, fez, já era, vamos voltar para a caixinha, né? E ele não. E aí o pai
não respeita e fala que vai trocar ele de colégio, né? Isso aí a gente já está chegando numa parte mais avançada do filme. Então eu acredito que a pergunta do Rogério acerca da questão de gênero talvez seja também a falta de compreensão familiar da família tradicional brasileira, né? Vou colocar aqui, acerca da aceitação de quem é o seu filho ou filha e dos posicionamentos dele, né? E aí, qual relação que dá pra gente fazer da escola de hoje, das famílias talvez de hoje, né? E das famílias daquela época do filme ali? Eu acho curioso que, como esse filme ele é antigo, ele é atual, né? Esse filme claramente seria de um professor comunista no nosso país hoje em dia, de doutrinador. Eu acho isso muito curioso, né? Que é a visão que as pessoas têm. E é interessante que naquele momento, naquele filme, naquele trabalho, sobre atuar, né? Sobre o aluno querer fazer o que ele ama. E hoje a gente trabalha com outras questões, como o gênero, ou as pessoas jurando de coração que o professor doutrina comunismo, né? E nos dois casos tem uma semelhança que, assim, o pai, ou pessoas alheias à escola que criticam, né, em achar que o aluno não tem idade e maturidade para fazer esse tipo de escolha, né? Quando a gente fala de gênero, normalmente, é tipo, cara, a pessoa tem 16 anos, ela não tem que saber se ela é homem ou mulher, ela não tem idade para isso. Quando ela fizer, sei lá quantos anos as pessoas querem que fazer, não imagino. Ela vai e ela faz o que ela quer da vida, mas com 16 anos você não pode escolher isso, né? E o menino, teoricamente, não poderia escolher ser ator, porque ele não tem maturidade, né? E no filme, eu acho que eles têm esse cuidado de deixar isso claro no filme. O Robbie Williams, ele não fala pro aluno fazer a peça. Falou, cara, foda-se seu pai, vai fazer o que você quer. Ele trabalha assim, cara, conversa com seu pai. Senta para falar com ele que você é um ser humano, que você tem desejo, você tem anseios, você pode não querer seguir isso, e por que você não quer seguir isso, né? Só que, justamente como seria hoje, né, o entendimento de fora do pai ou de uma pessoa de fora é claramente que o Robbie Williams cooptou aquele menor, né? Doutrinou ele e fez ele ficar gay e comunista e fez ele seguir no teatro por algum plano maléfico mundial. É interessante como, hoje em dia, acho que aí nenhum pai hoje desse tipo de, vamos colocar assim, esse pai conservador, né? Os pais até hoje não querem que os alunos façam teatro, não querem que os alunos façam curso de humanas, né? Isso não mudou tanto. E trabalha justamente o que você falou do molde, né? De que você é muito jovem para escolher não ser um molde. Você não tem, que é o que o Robin fala assim, eu vou trabalhar com vocês o pensamento crítico. A gente pode questionar, a gente pode debater, a gente pode trabalhar com isso. E o pai desse aluno do filme, provavelmente ele nunca trabalhou com isso, ele trabalhou com uma ideia de eu fui criado para ser um médico, um banqueiro desde criança, e hoje eu sou um médico e banqueiro, tenho sucesso em seguir minha vida, logo meu filho será essa extensão, será criado para ser um médico. Quando ele tiver 40 anos, se ele quiser fazer teatro, aí talvez ele tenha maturidade para decidir isso, né? Mas parte do pressuposto é acreditar na incapacidade dos jovens. Eu acho isso curioso. E, de novo, normalmente são pessoas que nunca estiveram numa sala de aula. Que foi uma coisa que eu me surpreendi quando eu passei a dar aula, né? O aluno ele é muito diferente do que você espera. Porque a gente lembra de 16 anos que a gente era meio burro, não sei qual é o ponto. As memórias que eu tenho com 16 anos é que eu fazia muita besteira, que eu era uma pessoa muito inconsequente. E quando eu fui trabalhar com gente de 16, 17, cara, você consegue ter uma conversa normal, eles conseguem debater, eles conversam. Às vezes eles fazem besteiras da juventude, mas são pessoas que têm pontos de vista e sabem o que querem da vida, né? Então, esse talvez seja o fator chave que eu sinto falta no filme e na escola hoje, né? Por que a gente tem medo da crítica? Do aluno ter crítica, do aluno ter pensamento crítico? Porque a gente tem medo disso como sociedade, né? A gente prefere que a gente siga uma cartilha, um moldezinho para ir para frente. Então, a semelhança é justamente essa. Tá certo. Os jovens estão descobrindo e se descobrindo, né? É necessário. O jovem está na idade da transgressão. Eles têm que transgredir, testar os limites, né? E muitas vezes a escola é um limitador dessa transgressão, né? Você citou a cena, na sua fala me lembrou uma cena que o
o professor está conversando com o diretor da escola e ele fala assim, estou formando pensadores livres. E aí o cara fala assim, mas com 17 anos, quem é livre? Quem vai ser livre com 17 anos? Né? Vamos lá. A gente tem aqui, ó, o Jefferson, de novo, aí comentou aí, ó, atualmente existe a BNCC, que diz o que se ensinar, mas não como se ensinar. Método, discurso, abordagem, tudo que está entrelaçado e linkado, né? A Camila, acredito que seja o nome, né? O arroba é apenas Camila, pergunta o seguinte, existe educação 4.0 acessível? Essa é legal de falar. Eu acho que hoje não, de coração, assim, a educação 4.0 se propõe, por exemplo, a primeiro conceito de ideias como o professor é um mediador entre o conhecimento, que são conceitos mega importantes, só que a gente vive num país que metade da população não tem internet, entendeu? Então, assim, existe uma barreira que a gente não discute, né? Eu acho que a ideia é funcional, se você pegar, isso é uma coisa que eu gosto de estudar, beleza, a maioria das pessoas não tem esgoto, se a gente pegar a população. Mas a gente tem melhorado. A tendência é que os anos vão melhorando isso. A gente vai trabalhando para ter mais esgoto, para ter mais internet, para as pessoas não precisarem crença, não precisar trabalhar no nosso país, né? E o celular é a forma mais barata, é muito mais fácil ter um celular do que ter um computador, eles estão mais acessíveis, a internet e o celular. Então eu acho que não é uma realidade, no Brasil especificamente, mas não acho que é algo que está distante, né? Em nenhuma hipótese eu acredito que isso deva substituir a sala de aula física, né? Porque infelizmente a gente está parado por causa de uma pandemia, então é mais do que necessário, mas não acho que uma criança deveria ser formada só por um celular. Porém, são coisas que podem ser complementares à educação no futuro. Eu dou aí uns 20 anos, talvez mais, né? Se a gente trabalhar com isso. A educação 4.0 é maravilhosa, mas são ferramentas. As ferramentas trabalham se a gente mudar a ideia da ferramenta. Se a gente acabar com a desigualdade social, ou diminuir ela, pelo menos. Trazer esgoto, trazer internet, as pessoas não terem que trabalhar com menos de 18 anos. A gente resolver essas coisas, aí talvez a gente tenha uma verdadeira educação para todo mundo com tecnologia e seja o que vier. Tá certo. Vamos lá. Quando você falou aí de sala física, na minha mente veio assim, a sala física não precisa ser um prédio de concreto armado, um quadrado com pessoas dentro. Eu acredito que é mais presencial do que física, né? Sim. Com as pessoas interagindo, pode ser à la Grécia, né? Aberto, né? Não. Vamos lá. O Diego, lá de Ferraz, agora vive o arroba dele. Nós temos alguns colegas, não sei se você conhece o método de ensino de uma escola chamada Waldorf, que é a pedagogia Waldorf, né? Aqui em Poá tem. E ele está perguntando aqui, seria uma alternativa o método... Deixa eu ler a frase dele. A pedagogia Waldorf seria uma alternativa ou a método Freire pode reconstruir a ideia que temos de escola? Então ele coloca um paralelo entre Waldorf e Freire. Você conhece a escola Waldorf? Eu já li muito por cima, assim, mas eu li mais teorias. Se você conseguir me dar alguma coisa, me ajuda também. Eu li umas 2 vezes de teoria na vida. A proposta não é aprofundar, mas é uma escola livre, que não é seriada, e você vai aprendendo de acordo com os seus interesses e da forma que você indicar. Então, um estudante que gosta de desenhar, por exemplo, ele vai pegar o desenho e aí se ele gosta de história, ele vai ter uma aula de história, ele vai fazer retratos e vai começar a desenhar a partir das aulas, o outro vai tocar alguns instrumentos e aí as sensações que vão levando. Então é uma escola mais livre, um tipo de ensino mais livre, que vai formar muitos artistas. Ela sai dessa caixinha de que a gente conversou lá atrás a respeito do técnico, né? Quem estuda na Waldorf não vai prestar vestibular, por exemplo. Né? Não existe prova na escola Waldorf, por exemplo. Né? Os alunos não pegam uma folha com 10 questões, com alternativa, que ele precisa selecionar a correta. Né? Será que a nossa solução está aí
ou tá mais pro Freire? Sobre essa premissa, teria que mudar o país inteiro para ela ser funcional, né? Mas eu falei, já conheci umas escolas construtivistas que trabalham com essa linha, só não sabia que era esse nome de linha, né? Eu acho que seria interessante, talvez, o Freire ele trabalha um pouquinho com isso às vezes, você ter uma noção básica, né? Então, todo mundo aprende alguma coisa unida ali até um ponto, e aí, a partir dali você abre as ideias. Eu só acho complicado de como seria isso na prática, porque você, por exemplo, o aluno quer aprender violão, então necessita ter um professor de violão naquela situação. E aí teria um professor de violão caso um aluno tenha, entendeu? No nosso país, que a reforma do ensino médio meio que arranha nisso, né? De que você vai escolher para a área que você vai. Só que na prática, o que parece que acontece, o que vai acontecer, é que, cara, não vai ter todas as opções para o aluno escolher. E aí ele vai ter que trabalhar com o que mais fica, que normalmente é exatas e biológicas, né? A gente, às vezes, nosso medo, muitas vezes, como professor de humanas, é essa noção de escolha como área, ela tira a obrigação de ter um professor de história e geografia em todas as escolas, né? Então, um problema, isso eu tive essa discussão bem na faculdade mesmo. O problema do Brasil, que não é o problema, mas o detalhe dele é o tamanho, né? Como que você dá uma educação para um país nas nossas proporções? De novo, seja qual for a solução, essa solução ela tem que ser funcional em São Paulo, tem que ser funcional no Rio de Janeiro, tem que ser funcional numa cidade que fica no meio do nada, que você, eu tenho que pegar barco para ir para ela. Então ela tem que ser funcional ali dentro. Não é nem problema de educação, o problema de quase tudo no nosso país gira em torno de você ter isso em todos os pontos, né? Eu sou mais fã do Paulo Freire, que eu li muito dele, assim, ao longo da faculdade em pedagogia, a gente acaba lendo bastante dele ali, justamente porque eu acho que ele resolve esse detalhe. Então, supondo que os professores fossem todos formados em educação de Paulo Freire, a gente não doutrina Paulo Freire na escola, então, o método do Paulo Freire nunca foi aplicado, né? Ele tem esse método, ele é registrado, mas o Estado nunca colocou isso em prática no dia a dia. Mas eu acho que ele é funcional para trabalhar com a realidade do aluno. O professor teoricamente preparado e com tempo, ele pode chegar ali e olhar para o aluno e pensar, tá, esses alunos trabalham numa realidade onde a gente tem esse tipo de planta. Vamos trabalhar com esse tipo de planta, esse tipo de construção, esse tipo de ideia, e por aí vai. Acho que é um pouco mais funcional para isso. Vamos lá. Talvez me intitulem comunista, mas tem alguns pensadores falando aí na questão do Brasil, né? Nessa questão que você colocou, que o Brasil é muito grande e muito diversificado. E aí fica uma dica para quem está assistindo aí, ó, para quem quiser entender um pouco de Brasil, Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Darcy Ribeiro. Nesse livro aqui já vai dizer que tem 5 Brasis, né? De começo, sim. 5 Brasis. E esses Brasis, eles vão conviver. E como governar para esses Brasis? Alguns defendem que talvez seja necessário criar comunas populares. Essas comunas populares dar poder a um grupo de pessoas em uma determinada região, e essa galera dessa região decide o que é melhor para ela própria se gerir. E dentro dessa necessidade pode haver um governo central que vai atender às necessidades de cada região. Quase funcionaria assim dentro da nossa República Federativa, porque nós temos presidência, né, na esfera federal, governos na esfera estadual, prefeitos na esfera municipal. Em municípios grandes, como aqui onde eu vivo, em São Paulo, existem ainda subprefeituras, onde essas subprefeituras deveriam entender as demandas locais, passar para as prefeituras, que passam para os governos, que passam para o federal. Mas a gente sabe que isso não acontece, né? Sim. E aí coloca o Brasil todo como um só. A pessoa que vive na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, numa família que tem uma renda de R$1 milhão mensal, que mora num apartamento duplex que vale 5 milhões, ela vive na mesma lei de quem mora no interior do Acre com R$80 mensais, né? A realidade do nosso país, ela deixa tudo homogêneo. Meu querido,
a gente tem mais uma provocação e aí eu vou liberar você para falar e entrar aí dentro dos seus estudos. O Jefferson fez uma provocação que eu achei interessante. Como ser um professor não limitador? Nossa, eu gostei dessa. O Jefferson tá bom. Depende muito, obviamente, da sua estrutura escolar, né, por exemplo, o que acaba acontecendo. Se você é professor da rede privada, o que muitos professores acabam fazendo porque simplesmente paga mais, né, você provavelmente vai ter o mesmo destino do Robin Williams do filme. Se você questionar demais e trabalhar com uma coisa muito disruptiva, acontece no final que ele é demitido. Entendeu? Então, assim, não vejo isso acontecendo num incentivo privado. Se você é um professor do ensino público, você tem mais liberdade, teoricamente você pode fazer o que você quer fazer ali de ontem, só que você tem muito menos verba. Você não pode chegar e fazer o que você quer, porque não tem como fazer. E tem alunos ali que saem da aula e vão trabalhar. Tem alunos que saem da aula e ficam para a escola só para almoçar, né? Então, depende muito da realidade. A escola ela não foge disso. Infelizmente, eu fui contratado como professor de história, por exemplo. Eu posso tentar criar um debate e puxar isso para onde, mas os alunos eles estão condicionados a olhar para uma matéria, seja como história, ou ele já olha, ele já quer aprender, porque ele já gosta desde cedo, ou ele já odeia, né? Eu saí da escola para descobrir que eu não odiava química, que eu passei a minha vida inteira odiando química, e aí num dia alguém sentou e a gente começou a conversar, e falou assim, cara, mas você tá ligado que cozinhar é química. E a gente pode falar de química só com cozinha. E aí eu falei, caramba. E aí eu descobri que eu nunca odiei química. Eu achava que eu odiava, né? Mas como professor, acho que a primeira coisa, assim, que é o que eu sinto muita falta, é conversar com outros professores. Eu queria que os professores conversassem mais. Eu acho que isso é um primeiro passo, né? E não só conversar, na sala de professores. A gente não conversa nem com professores de história para história, a gente já não conversa tanto. E conversar com outros, cara, você tem que conversar com professor de matemática, de física, e debater como que você ensina, por que você ensina, para onde você ensina. Acho que é um dos primeiros passos, né? E o segundo, de novo, é uma coisa difícil da realidade, mas tentar lidar com os alunos como pessoas, não como alunos. Existem 1 milhão de realidades no país, eu sei que tem professores que são agredidos por alunos, tem professores que estão cansados, eu acho que é um total direito do escasso que o Estado faz do professor, professores que recebem pouco, que não têm estrutura, que os alunos não querem estar lá também, né? Que trabalha com isso, de que a escola é uma forma de prisão física do aluno. Então, não, de forma alguma, eu me acho certo no ponto dos professores. É sempre o se possível, se for viável de trabalhar, de tentar entender o que o aluno quer, como ele quer, para onde ele quer, e olhar para o aluno como um ser humano, como uma pessoa que está ali e tem pontos de vista, e não como vou jogar esse conhecimento e seguimos em frente, né? Acho que é o primeiro ponto para trabalhar. A famosa interdisciplinaridade na prática. Sim, mas é difícil, mas a gente está aqui para tentar. Tá certo, mas se a gente for perceber, não é tão difícil assim, né? Porque a nossa vida, ela liga tudo, né? O ser humano separou tudo em caixinhas, né? Na real, na nossa vida acontece tudo ao mesmo tempo, né? Como você disse, quando você vai fazer um arroz, que você liga o fogo, coloca uma panela, um óleo e um alho e acende, já é química. Tá tudo, né? Ali. Já tá o processo químico. Quando você come alguma coisa, o processo químico está acontecendo. Quando a gente atravessa uma rua, a física está presente. Quer dizer, na nossa vida, né? A gravidade é física pura. Então, não estão desligadas, né? Em algum momento, o ser humano desliga para criar, talvez, essa tecnocracia que a gente conversou anteriormente. Lucas, a gente tem 5 minutos. O que você tem anotado aí para dizer para a gente que eu não explorei de você e nem os nossos convidados? De final, assim, essa é uma pesquisa em construção. Eu queria de coração levá-la para um mestrado e ir adiante, né? E até para sair, eu gosto muito desse filme, mas eu queria sair dele e trabalhar com mídias, né? Com vários filmes. E aí, se alguém tiver ideia para mandar, sempre falam para mim, sempre. Filme que todo mundo fala, então não precisa mandar para mim, que todo mundo coloca, que tem a ver com escola e rebeldia.
Curtindo a Vida Doidado, que é eu quero trabalhar com ele logo em seguida, o Ferris Bueller, a história de como o Ferris Bueller mata a aula, né, basicamente, então, maravilhoso. Escola do Rock, que a gente consegue trabalhar com a ideia de Paulo Freire, ele trabalha com a realidade dos alunos. Não, é meio complicado porque na Escola do Rock ele não é professor, ele é um farsante, mas aí é detalhe. Mas eu gosto do Jack Black, eu deixo isso acontecer. Mas ele trabalha com a realidade dos alunos, né? E até, aí é uma coisa que eu queria até sair de filme, né? Que tudo que a gente falou aqui, o Pink Floyd já pintou há muito tempo no Another Brick in the Wall, né, com a música que Esse é maravilhoso, assistam. Escutem, isso, vê o clipe, escuta a música como escutar mesmo, eu acho que alheio a debate, assim, é gostoso de ouvir, Pink Floyd vale muito a pena, queria trabalhar com eles. Ó o Agora Vive aí, ó, tá vibrando na casa dele lá, clássico, vai colocar pra ouvir o The Wall. Cara, vale escutar Pink Floyd pra vida. E quem tiver de curiosidade, assim, já me indicaram até anime, por exemplo. Sempre tem alguém que fala de um filme iraquiano que eu nunca vi, eu anoto. E alguém já indicou, mano, vê um anime que ele trabalha com escola, trabalha com pedagogia, trabalha com esse tipo de coisa. E eu sempre aceito para colocar na lista se eu puder analisar ou não mais pra frente, né? Mas eu queria seguir nessa. Isso tem muito mais a ver com comunicação, vamos dizer assim, né? Eu queria seguir para esse tipo de pesquisa. E tudo isso a ver com tentar não sair da sala de aula, né? A gente gosta de falar de filme, de teoria e tal, e no final das contas a sala de aula do dia a dia que importa, né? Eu fui aprender tudo isso na prática depois. Última pergunta. Cabe tudo na sala de aula? Lógico, vamos tirar algumas questões aí, né, relacionada a aquele lema do Woodstock, a gente tira. Né? Só deixa o rock and roll. Mas cabe tudo na sala de aula? A arte, por exemplo, cinema, cabe na aula de história, Lucas? Cabe, cara. Se for bem planejado, estruturado e tiver um objetivo de estar ali, cabe. Eu gosto muito de história porque a gente fala isso. Tudo tem história. Se você quiser trabalhar com qualquer matéria, eu consigo puxar a história dessa matéria, a história dessa pessoa, a história dessa vida, dessa sociedade. Desde que tenha um planejamento, tenha um objetivo, tenha esse tipo de coisa, de objetivo mesmo, de ideia, eu acho que a escola pode ir muito além dos muros e da sala de aula, assim, para fechar com uma frase bonita. Tá certo. Nós temos 2 minutos ainda, Lucas. Você tem alguma frase de impacto, alguma questão para colocar? Cara, eu tinha guardado... Estão indicando o filme A Onda, só para indicar aí. A Onda já me falaram de vez em quando. Tem a se versão... passa dentro de sala de aula. Isso, tem a versão alemã e a versão americana. E eu acho que quem tiver curiosidade, a versão alemã é mais interessante, mas a americana é muito boa. E aí trabalha com a ideia de doutrinação, de discussão em sala de aula, é bem bacana também. Acho que vale a pena. E acho que de final, assim, como eu falo, eu adoro trabalhar com filme, mas o objetivo é conversar, é discutir, não tem que ser uma coisa acadêmica. Eu escolhi trabalhar com esse filme para poder conversar ele com quase qualquer pessoa, né? Então eu fico feliz que quem viu. Quem não viu, vá ver esse filme, vai escutar Pink Floyd e aproveita, que vale muito a pena. Lucas, eu nunca vi tanto coração subindo aqui como com a sua presença. Parabéns. Muitos parabéns aqui para você, ó. Tereza dando parabéns. Apenas Camila dizendo muito bom. Lima Jonathan falando ótima live. Maxito, parabéns pela live. Ao Lucas que mandou bem demais na argumentação. Minha querida Ebner Luna mandando aí um coração. Nanda Suriani também. Então a gente tem aqui finalizando com vários corações. Pessoal, põe um monte de coração aí que a gente vai finalizar por aqui. Lucas, gratidão pela sua participação. Gostei muito do tema. Para quem não sabe, eu não escolho o tema. As pessoas convidadas que escolhem o tema, depois eu me mato para estudar aqui, para entender alguma coisa, para poder fazer o diálogo. Valeu, Rogério. Valeu, Diego, pela participação. Valeu, Jefferson, pela participação. Engrandece muito. Olha o tanto de coração que a gente tem aí. Lucas, se despeça da galera aí. Gente, obrigado mesmo. Fico super feliz. Estava muito nervoso, mas fico feliz que deu tudo certo. E qualquer outra vez a gente volta aqui e conversa mais. Eu adorei.
Muito obrigado Tá mesmo, certo, gente. Lucas. Ó, só gratidão, meu querido, foi maravilhoso. Aprendemos demais com você. Abraço. E, pessoal, toda segunda e quinta tem programa aqui às 19 horas. Forte abraço e até lá. Valeu, Lucas. Valeu, tchau, tchau.